Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhoras. Estou aqui com muito prazer para divulgar os resultados da JSL do segundo trimestre de 2022, os quais, já antecipo, foram excelentes, mesmo num trimestre muito adverso. Isso só foi possível através da diversificação dos nossos serviços e setores, que traz resiliência ao nosso resultado, além do forte vínculo com os nossos clientes. Inclusive, fizemos um gráfico, onde os senhores podem acompanhar, que mostra o equilíbrio entre as operações dedicadas e o transporte de carga. Operações dedicadas com viés asset heavy e o transporte de carga com viés asset light. Também temos armazenagem com um crescimento bastante expressivo, já atingindo 13%, e a distribuição urbana, o famoso last mile, com 9%. Além disso, mostramos os vários segmentos onde atuamos. Temos aí a indústria primária de papel e celulose e siderurgia e mineração, que somadas dão 24%, fazendo um equilíbrio com a outra ponta da logística, que é o varejo, aqui representada pelos segmentos de alimentos e bebidas, com 22%. Temos também bens de consumo e automotivo, com 15% e 17% respectivamente, além de outros diversos segmentos que somam 22%. Agora vamos aos nossos resultados. Fechamos o trimestre com uma receita líquida de 1,4 bilhões, 52% em relação ao segundo trimestre de 2021. Destaco que mais da metade desse crescimento, 27% especificamente, veio de crescimento orgânico. Nosso EBITDA bateu 251 milhões, mais do que o dobro obtido no segundo trimestre de 2021, com uma margem de 18,3%, 4,5 pontos percentuais acima do obtido do segundo trimestre de 2021, mostrando resiliência nas nossas margens e equilíbrio financeiro. Lucro líquido de 34,2 milhões e um ROIC recorde de 15%, 2,3% acima do obtido no segundo trimestre de 2021. Destaco também a nossa elevação do rating pela Fitch para o AAA e BB, acima do soberano do Brasil. Também destaco o que já anunciamos, a aquisição da startup Truckpad, empresa do mundo digital que com certeza trará vários ganhos como produto e como ganho de tecnologia para a própria JSL. Indo para a página seguinte, queria demonstrar a nossa capacidade comprovada de execução, tal como a assertividade da estratégia de crescimento com a consolidação em um novo patamar de escala.
Receita líquida de serviços cresce 52%, como eu já disse, principalmente com as consolidações da operação da Rodomeu, TPC e Marvel e forte crescimento orgânico. O crescimento orgânico, inclusive, fundamentado em investimentos na renovação e expansão da frota da Fadel, empresa que já está consolidada há mais de 2 anos, Marvel e Rodomeu, empresas recém-adquiridas, mudando o patamar das operações. Aumento no volume principalmente das indústrias de alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, papel e celulose e automotivo. Uma forte renegociação de preços, fundamental nessa escalada de aumento de insumos. Desenvolvimento e implantação de novos projetos. Destaco, além dos 52% do crescimento entre trimestres, um crescimento de 50% quando a gente compara semestres, primeiro de 22 contra primeiro de 21. Se analisarmos o segundo trimestre de 2022, já temos uma receita líquida de 5,5 bilhões e uma receita bruta quase 7 bilhões. Indo para a próxima página, destacamos como foi o nosso crescimento orgânico. 27% consolidado trimestre contra trimestre, sendo 35% das 5 empresas adquiridas. Olhando para frente, indo para a próxima página, quero destacar o valor expressivo que fechamos em novos contratos, somando 1,4 bilhões nesse segundo trimestre. E a boa notícia é que isso tem um prazo médio de 47 meses. Consequentemente, é uma receita que refletirá nos próximos trimestres. Destes, 780 milhões em contratos celebrados para expansão da operação da África do Sul, multiplicando em 5 vezes o nosso negócio naquele país. Outro ponto bastante importante é que 91% desses 1,4 bilhões foi em cross-selling, ou seja, contratos firmados nos nossos clientes. Além do balanceamento nos 4 segmentos onde atuamos, operações dedicadas, transporte de carga, armazenagem e distribuição urbana, além dos mais variados setores. Passo a palavra agora ao meu colega Guilherme Sampaio, CFO da JSL. Guilherme. Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Vou começar pela receita líquida, que fechou o trimestre com 1,4 bi. Já refletindo uma parte do trabalho de atualização dos preços dos nossos contratos e também pela implantação dos contratos que assinamos desde o ano passado. Estamos falando de 52% de crescimento em relação ao ano passado e 8% sobre o trimestre anterior. Decompondo essa receita, temos o efeito da consolidação total da TPC e da Rodomeu, que estavam consolidadas parcialmente no ano anterior, e da Marvel. Mas como o Ramon falou, temos um crescimento orgânico dentro dessa receita de 27%, sendo que as 5 empresas operacionais que compramos cresceram 35% quando a gente compara elas com elas mesmas. Indo para o resultado, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o excelente trabalho que nosso time de operações e o time comercial vem fazendo em todas as empresas do grupo. Como o Ramon falou, esse trimestre foi um dos mais desafiadores, onde precisamos enfrentar novamente a alta de insumos, principalmente dos combustíveis e lubrificantes. E para demonstrar esse aumento, colocamos um gráfico à direita do slide, onde os senhores conseguem ver a evolução do diesel de quase 155% quando a gente compara com o preço de janeiro de 2021. Um ponto importante, e que eu acho que vale destacar, é que vou fazer as comparações anuais sempre levando em consideração os números recorrentes, dado que no segundo trimestre de 2021 reconhecemos o crédito de PIS e COFINS sobre a base do ICMS. Vou usar os mesmos números que já divulgamos como ajustados no próprio release do ano passado. Indo para os números então, fechamos um EBIT em 185 milhões, com uma expansão de margem de 4,4 versus o primeiro TRI de 22. A margem EBIT fechou o trimestre em 13,4. O EBITDA fechou o trimestre com 251 milhões, com 18,3 de margem, uma expansão de 4,5 pontos percentuais versus o segundo TRI de 2021 e 1 ponto percentual versus o primeiro TRI desse ano. Estamos falando que dobramos o EBITDA, enquanto crescemos 52% a nossa receita líquida. O lucro líquido encerra o trimestre em 34 milhões, sem dúvida com o impacto do custo financeiro na nossa dívida.
mas também com o benefício da melhora operacional e da escala que a companhia tem alcançado. Optamos por continuar executando o nosso planejamento estratégico e transformar o tamanho da companhia, mas com muita disciplina. E isso a gente consegue demonstrar com a evolução do nosso retorno sobre o capital, que chega a 15% se considerarmos os últimos 12 meses. Esse é um número que dobrou desde o IPO e vem evoluindo trimestre a trimestre. E, aproveitando que estamos falando sobre a disciplina, vamos para a próxima página, que trago mais detalhes sobre o CAPEX líquido, que fechou em 221 milhões no trimestre. É importante também destacar que, pelo tempo de mobilização dos projetos, esse CAPEX ainda não se reflete nos nossos resultados. 74% desse CAPEX é para expansão. Se relaciona com os mais de 2 bilhões de contratos fechados esse ano e que vai passar a compor os nossos números nos próximos trimestres. Da mesma forma que falei no tri passado, o momento de mercado tem sido muito favorável para a JSL, dado que a gente consegue trazer novos projetos pela nossa capacidade de investimento, acesso a crédito e também acesso a ativos. Aproveitando e indo para a estrutura de capital, fechamos o trimestre com uma dívida líquida em 3 bilhões e uma alavancagem de 3 vezes EBITDA adicionado, que é a nossa referência para covenants financeiros, e 3,4 EBITDA considerando os últimos 12 meses. Lembrando que aqui a gente já não tem mais o impacto do crédito de PIS e COFINS registrados no segundo trimestre de 2021, nos últimos 12 meses do nosso EBITDA. Se a gente considerar o número anualizado do segundo trimestre, a nossa referência da alavancagem fica em 3 vezes. No próximo slide, trago o cronograma de amortização, onde tem os 640 milhões em caixa e mais 500 milhões em linhas compromissadas, que a gente ainda não sacou, que garante uma liquidez de 10 vezes o curto prazo e o suficiente para cobrir o serviço da dívida até 2025. O prazo médio da dívida líquida em 5,2 anos e o custo já pós-impostos em 10,7 no trimestre. Uma notícia muito importante para comentar é que a Fitch revisou os nossos ratings corporativos para o AAA no Brasil e BB na escala global, acima do rating soberano do Brasil. E pontos importantes que foram destacados para essa elevação foram a escala da JSL, o EBITDA crescente, a estrutura de capital robusta e a diversificação do nosso portfólio de serviços, que traz a resiliência necessária para o nosso resultado. Essa é uma elevação que nos enche muito de orgulho e demonstra que a gente está no caminho certo. Com isso, volto a palavra para o Ramon para seguir com a apresentação. Obrigado a todos. Ramon. Obrigado, Guilherme. Agora quero destacar os nossos principais indicadores de sustentabilidade desse trimestre. Nosso cliente Bracel, na unidade de Lençóis Paulista, obtivemos uma nota máxima na avaliação de SLA, pela segunda vez consecutiva. Na Bayer, nosso cliente, tivemos o reconhecimento de sustentabilidade pelo projeto Revita Bayer. Outro item que tenho muito orgulho de destacar, estive há poucas semanas em um dos nossos clientes, a Braskem, onde temos mais de 100 funcionários em sua planta e comemoramos juntos, nós e a equipe da Braskem, por 1.910 dias sem acidente com afastamento. Um ponto que nos orgulha muito. Parabéns a toda a equipe da JSL que opera na Braskem. Outro ponto que quero destacar, que me orgulha muito, é que a Fadel e a TPC, que juntas detêm quase 10 mil funcionários, dos 25 mil funcionários da JSL, receberam o certificado pela FIEX, reconhecida por seus colaboradores em pesquisa de clima por estar entre as melhores empresas para se trabalhar. Premiação pela TPC, por lugares incríveis, considerada uma das 100 melhores para se trabalhar pelo Great Place to Work. Fadel também obteve pelo 5º ano consecutivo o Great Place to Work, não só no Brasil, como também no Paraguai. E não é coincidência eu ter citado o resultado, satisfação dos nossos clientes e motivação dos nossos colaboradores. Tenho dito, desde que entrei na JSL, que entendo que para uma empresa ser considerada uma excelente empresa, ela precisa estar sustentada num tripé: resultado, gente e satisfação dos seus clientes. Destaco também alguns indicadores. 243 mulheres em cargo de liderança
nesse segundo trimestre, 21,6%. Isso são 3,5 pontos percentuais de crescimento quando comparamos o índice de 2022 contra 2021. 11.300 horas de treinamento no programa Você Quer, Você Pode. Inclusive estive recentemente em Parauapebas, região sul do estado do Pará, onde temos algumas operações no segmento de mineração, onde tive a honra de entregar o diploma para 45 jovens desse programa, integrando eles ao mercado de trabalho. Agora quero destacar o que a gente já vem conseguindo fazer com a Truckpad, empresa recém-adquirida, como já comentei no início da minha fala. Pensando em JSL, já temos conseguido uma aceleração digital com a integração sistêmica com a JSL, proporcionando mais visibilidade para os nossos clientes e eficiência operacional, integração das bases de caminhoneiros e programação de cargas para mais volume aos caminhoneiros de um lado e mais oportunidades para os nossos embarcadores, oferta de novos serviços a clientes com novas soluções de base tecnológica e a caminhoneiros com serviços financeiros e benefícios. Com isso, damos benefícios tecnológicos à JSL, benefícios de visualização e tracking para os nossos clientes e uma maior base de cargas para os nossos agregados, deixando assim o ecossistema muito mais eficiente. E agora, para finalizar, quero comentar um pouco das nossas ações para frente. Acreditamos que temos um ecossistema em contínuo desenvolvimento. Queremos continuar suportando o crescimento orgânico das empresas adquiridas, aproveitando da sua expertise, especialização e a capacidade de investimento da JSL. Acreditamos que o momento do mercado está muito propício ao crescimento orgânico e inorgânico, pela nossa capacidade comprovada de execução e de investimento, nos posicionando num patamar bastante diferenciado. Mas sempre com disciplina na alocação de capital, para manutenção do crescimento, com rentabilidade. Diálogo aberto e constante com os nossos clientes, para manutenção do equilíbrio financeiro dos contratos. E isso é possível em duas frentes fundamentais. Renegociação de preços quando necessário, pelo aumento de insumos, mas sem perder a ação fundamental de redução de custos. Só assim continuaremos sendo eficientes e com preços competitivos. Continuaremos fortemente na aceleração do processo de evolução digital da JSL, com foco em nível de serviço aos nossos clientes. Desenvolvimento de novos serviços para clientes e caminhoneiros, com a base da plataforma da Truckpad. Com isso, encerramos a nossa apresentação e estamos aqui à disposição, eu e o Guilherme, para as perguntas que os senhores tenham. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Capistrano, Itaú BBA. Ramon, Guilherme, bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu queria tratar com vocês aqui de um tema com algumas frentes, né? Basicamente, o que chamou muita atenção nesse resultado como um todo, né, que foi muito positivo, mas talvez um destaque aqui para o volume de novos contratos no segundo trimestre. Nesse tema, eu queria ouvir de vocês algumas coisas aqui que eu vou pontuar. A primeira, entender sobre a recorrência desses novos contratos, né? Se houve alguma concentração que vocês já esperavam nesse trimestre, ou se de fato esse é o novo ritmo de pipeline comercial que a companhia entrou e a gente pode esperar algo dessa ordem de grandeza para os próximos trimestres. Acho que um segundo ponto que é interessante aqui, como vocês ressaltaram, muito desses novos contratos, a grande parte deles, veio em clientes que vocês já atuam. Então aqui também entender um pouco se isso significa que vocês estão expandindo o share of wallet dentro desses clientes, né, e por consequência roubando o market share de competidores, ou isso são os seus clientes crescendo e levando a JSL com eles. Um terceiro ponto aqui seria também com relação ao impacto que essa aceleração nos novos contratos vai trazer em alavancagem para o fim do ano, dado que no primeiro momento vai entrar o CAPEX e para fins de Covenant, o efeito em resultado disso, o run rate, ele vai demorar um pouquinho mais. E
como uma quarta derivada, né, desse mesmo tema, talvez abordar um pouco aí da perspectiva de internacionalização. Isso também chamou bastante atenção, né? Quase metade aí dos novos contratos vieram dessa operação lá fora, que está ganhando bastante representatividade. A ideia é entender um pouco de vocês, quais próximos passos a gente pode esperar nessa direção, se é para continuar crescendo nesse ritmo nos próximos trimestres, nesse mercado em específico ou em outros, e também um pouco do economics, né? Se vocês, nesse primeiro momento, estão com uma estratégia de capturar mercado e a operação lá, num primeiro momento, não tem a mesma margem que aqui no Brasil tem, ou se não. Esses 700 milhões eles já entram com a rentabilidade no padrão JSL. Luiz, muito bom dia. Aqui é Ramon falando. Muito obrigado pela pergunta. Bom, nós também estamos muito satisfeitos com o volume de novos contratos nesse terceiro trimestre, nesse segundo trimestre de 22, 1,4 bilhões. Se você lembrar, a gente vem anunciando trimestre a trimestre um volume expressivo de novos contratos, então isso tem sido recorrente, pelo menos nos últimos 4 trimestres. Isso, obviamente, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a gente tem conseguido surfar uma onda positiva do mercado. E, na minha opinião, por que isso? Por algumas questões. Primeira, pela nossa capacidade de execução, sem dúvida alguma. Segundo, nesse momento de juros mais altos, crédito mais escasso, empresas como a JSL conseguem se diferenciar bastante, principalmente das médias e pequenas empresas que não têm a mesma capacidade de investimento, né? Então, isso, sem dúvida, tem sido um diferencial. Falando especificamente desse trimestre, desses 1,4 bilhões, nós tivemos crescimentos em segmentos diferentes. Até interessante isso. Crescemos bastante nos segmentos de bebidas e alimentos, inclusive esses 780 milhões na África do Sul é justamente nesse segmento, mas também crescemos em outros segmentos, por exemplo, na indústria automotiva, embora seja uma indústria que sofre um pouco com essa falta de insumos, etc., mas temos crescido, inclusive, no transporte internacional de peças para fabricação de veículos na Argentina, um segmento, inclusive, a Satellite. Então, a gente tem aproveitado todas as oportunidades que o mercado oferece. Você pergunta, a sua segunda pergunta, se isso é aumento de volume nos contratos ou nos negócios atuais dos clientes, ou são novos contratos. São novos contratos, são crescimentos diferentes nos próprios clientes. A gente tem aproveitado que estamos muito próximo dos clientes, negociando tarifas em função de insumos, etc. Naturalmente, sempre é uma zona complexa, né? Renegociando o preço, mas não deixa de ser uma oportunidade de a gente estar olhando outras alternativas, né? E a gente tem aí tido bastante sucesso nisso. Com certeza, nesses clientes, a gente tem ganho market share. A gente tem crescido de forma bastante acelerada, voltando, né, para o que eu falei no começo, pela nossa capacidade de execução e pela nossa capacidade de investimento. A sua terceira pergunta alavancagem, eu vou deixar até para o Guilherme responder e eu respondo a quarta pergunta. Luiz, você está certo quando você fala sobre o running rate aí da alavancagem. Quando a gente está falando de quase 450 milhões aí de CAPEX no semestre, e dado, acho que até uma informação que eu acho que o mercado já conhece, a gente tem sim um delay entre o CAPEX realizado e a gente vê esses números dentro do nosso resultado. Então, sem dúvida nenhuma, numa conta simples, a gente está falando aí de uma redução da alavancagem, né, dentro desse CAPEX, né, considerando esse CAPEX, expressiva até o final do ano, né, com geração de caixa, aumento de EBITDA. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, você deve esperar sim uma desalavancagem aí por ver esse CAPEX passando por dentro do resultado da companhia. Indo para a quarta pergunta, que tem a ver com a rentabilidade desses novos contratos, principalmente os internacionais, né? Você pergunta aí sobre a África do Sul. A característica que a gente tem preferido quando vai para operações internacionais
puras, né? Ou seja, operar em outro país e não sendo um transporte do Brasil para outro país, que é o que eu citei, por exemplo, do transporte de peças, do automotivo, é ir com contratos de longo prazo, né? A gente não vai se arriscar em outro país, fazer aventuras. Então, tanto no Paraguai como na África do Sul, nós somos com contratos de longo prazo, associados a um CAPEX. E qual é a vantagem disso? São contratos com uma fórmula paramétrica que nos protege das flutuações de aumentos de insumos, por exemplo, como tem acontecido agora, ou mesmo na flutuação de volume, né? A gente não pode correr o risco de fazer um CAPEX, por exemplo, na África do Sul, e o volume lá do nosso cliente mudar e eu não ter lastro disso. Então, sim, a resposta é: temos uma rentabilidade garantida nesses contratos, a exemplo de outros contratos que já temos no Brasil com esse mesmo formato. Acho que respondemos tudo, Luiz. Se não, por favor, volte aqui. Não, perfeito, Ramon Guilherme. Foi bastante completa mesmo a resposta. Obrigado. Obrigado, Luiz. A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à margem, se ainda tem algum custo represado que ainda precisa ser repassado para preço, né, e isso ajudaria a expandir margem nos próximos trimestres. E a segunda pergunta, voltando a esse tema de África do Sul, se vocês, no valor que vocês anunciaram, né, de novos contratos agora no segundo tri na África do Sul, se isso é referente ao mesmo cliente ou se vocês já estão conseguindo fechar novos clientes na África do Sul. Obrigado. Vitor, agradeço a pergunta. Primeiro vamos falar sobre se existem custos represados que estão sendo renegociados. Sim, né? Eu tenho dito aí que, além do impacto do aumento de insumos, esse segundo trimestre, ele foi bastante impactado pelo aumento pontual, né? Nós tivemos um aumento de 25% do diesel no final de março, ou seja, com impacto no comecinho desse segundo trimestre, e tivemos outro aumento de 14% no final de maio, né? No meio do trimestre. Isso para nós é um grande problema, porque você tem um impacto imediato, o governo anuncia hoje, amanhã, as bombas já estão com preço novo, mas eu demoro um tempo para negociar com todos os meus clientes. É um processo, né? De fazer o approach, de negociar, etc, etc. Então, isso tem um delay. Então, sim, a resposta existem alguns reajustes, até bastante consideráveis, que vão ter efeito agora, em julho, agosto, no efeito no trimestre segundo, né? No trimestre seguinte. Em relação à África do Sul, é um crescimento no mesmo cliente, só para você ter uma ideia, a gente está crescendo 5 vezes. A gente começou com um projeto no início do ano, até era uma experiência, um país com uma cultura diferente de crescer em países vizinhos ao nosso, como Argentina, Paraguai e Uruguai, né, que são, digamos, entre aspas, primos. Falando de forma cultural, a África do Sul é um país muito diferente com a sua cultura. Era uma experiência para nós e para o cliente, tem dado bastante certo, tanto é que estamos crescendo 5 vezes em contrato até o final do ano, com perspectivas, inclusive, de crescer não só na África do Sul, mas em vários países da África. Ótimo, obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Só uma última pergunta. Com relação a novos clientes, né, a gente viu um aumento também agora no segundo tri. Vocês conseguem dar um pouco mais de detalhe? Setor ou tipo de setor ou tipo de serviço, né, que vocês estão vendo essa demanda de novos clientes, e se esses clientes eles estão vocês estão ganhando contratos de outros players ou se é um movimento desses clientes começando a terceirizar a operação de logística?
Doutor, agradeço a terceira pergunta. Olha, é uma variedade nesse crescimento. A gente tem, como eu já disse, crescimentos de novos contratos nos meus clientes, mas também tem surgido novos clientes. Por exemplo, a gente tem crescido bastante no segmento de armazenagem, seja pela JSL, fechamos bons contratos esse ano, ou o TPC, né, que é uma adquirida nossa. Então, um segmento que vem crescendo de forma até bastante expressiva. Temos crescido no segmento automotivo, mesmo com as intempéries, como eu já falei. Alimentos e bebidas, o varejo no geral, né, tem tido um crescimento grande e a gente tem surfado essa onda, mas com certeza, posso te afirmar, independente do crescimento de volume, a gente tem ganhado terreno em relação aos nossos concorrentes. E, de novo, volto para a questão que já respondi para o Luiz, que isso tem muito a ver com a nossa capacidade, não só de execução, mas com a nossa capacidade de investimento. Isso tem feito um diferencial bastante grande, né? Porque as empresas, a gente tem um mercado bastante segmentado, como a gente sempre falou, né? A JSL, apesar de ser a maior e bem maior do que o segundo, o terceiro, o quarto colocado, representa 2% do mercado. Isso significa que você tem um horizonte de empresas pequenas e médias muito grande. São mais de 200 mil empresas cadastradas na ANTT. Nesse momento, a nossa capacidade de investimento, além da execução, faz uma diferença gigante. Então, os nossos clientes e novos clientes estão procurando essa capacidade e é aí que a gente tem aproveitado. Então, ótimo. E Ramon, até aproveitando, como está o pipeline de M&A? Ô, Vitor, como a gente também já falou outras vezes, e creio que você saiba, o pipeline é tocado pelo grupo, né, pelo grupo Simpar, que tem uma área de M&A específica para isso, até para deixar as empresas operacionais como a nossa focada no seu crescimento orgânico, que já tem aí um desafio bastante grande, né? Mas o que a gente acompanha é que o pipeline é grande. Creio que o mercado tem boas oportunidades. É claro, num cenário instável, as oportunidades aparecem e precisam ser bem analisadas, mas a gente continua com a nossa estratégia de crescimento inorgânico e acreditamos fortemente, né, que o grupo em breve trará boas notícias nessa área. Ótimo, obrigado. Senhoras e senhores, passaremos agora às perguntas vindas pela plataforma de webcast. Olá pessoal, aqui é o Guilherme. Eu vou ler as duas perguntas que a gente recebeu até o momento pelo webcast e aí o Ramon responde. A primeira delas é do Danilo Canguçu, é um investidor da JSL. Ele fala: bom dia pessoal, parabéns pelos fortes resultados operacionais. Gostaria de saber um pouco mais sobre os planos de expansão no exterior e em mercados de moeda forte, como Estados Unidos e Europa. Obrigado, Danilo. Danilo, bom dia. Agradeço a pergunta e agradeço, inclusive, os parabéns. Temos nos esforçado bastante para que esses resultados sejam cada vez mais surpreendentes para o mercado. Em relação à sua pergunta sobre a internacionalização, a gente tem muito interesse nisso, né? E a gente tem avançado nesse terreno, tem feito bons pilotos, seja no transporte internacional Brasil, países vizinhos, seja em negócios completamente independentes do Brasil, como tem sido o Paraguai. Começamos há 2 anos atrás e temos crescido muito nesse país. Agora a África do Sul, uma possibilidade grande de crescer para outros países daquele continente. A grande vantagem é que quando a gente faz isso, a gente procura clientes que tenham coligadas ou unidades em outros países, né? Então, esse cliente que a gente está na África do Sul, além de outros países da África, tem empresas do mesmo grupo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e isso está chamando atenção, né? Então, esses nossos resultados de execução têm chamado a atenção desses países e a gente já começa a ser contatado para isso. Então, queremos sim ter operações em países de moeda forte, como você pergunta, e acreditamos que muito em breve teremos boas notícias nesse.
Então, só continuando aqui. O Daniel Marcato pergunta, na África do Sul, tem demanda para outros clientes também? Pode falar um pouco mais sobre o TruckPad? O que já estão fazendo diferente? Quanto de receita e EBITDA essa plataforma pode contribuir? Daniel, muito bom dia. Agradeço as duas perguntas. Deixa eu começar pela África do Sul. Sim, a resposta é: temos muitas possibilidades. A gente vem sendo procurado não só em outras empresas na África do Sul, como inclusive empresas de outros países da África. O que a gente percebe, e aqui eu não quero parecer arrogante em relação ao que a gente faz, mas o que a gente tem percebido e dito pelos nossos clientes é que as empresas nesses países, as empresas do nosso segmento, ainda estão em uma fase de aprimoramento da sua execução muito aquém do que esses clientes precisam, né? Então, a gente tem, comentei agora que na África do Sul estamos crescendo 5 vezes nesse mesmo cliente. Não é porque não existem outras empresas na África do Sul, é porque a gente tem se diferenciado. De novo, não quero parecer com isso arrogante, mas a gente tem feito um trabalho diferente que tem chamado a atenção nesses países. Não só na África do Sul, tem muitas possibilidades, como em outros países da África. Inclusive, fomos procurados recentemente por uma grande indústria alimentícia, por exemplo, da Angola. Inclusive, em breve, deve estar fazendo uma visita lá. Então, assim, as oportunidades são imensas, né? Assim, principalmente esses países têm uma carência de empresas com a nossa capacidade de execução, que tem nos chamado a atenção. Indo para a sua outra pergunta, que é em relação ao TruckPad, sim, a gente tem bastante expectativas em duas frentes, né? Eu acho que a aquisição da TruckPad, ela visa duas linhas completamente independentes. Uma, transformar o produto da TruckPad num produto rentável, monetizar esse produto. Então, a TruckPad, como toda startup, criaram lá um produto muito legal. Faltou monetizar. Então, a gente acha que, como uma empresa real, uma empresa onde o nosso negócio é esse, né, é monetizar os produtos, a gente pode levar para lá essa ideia. Principalmente porque a JSL está no mundo real da logística do transporte. A gente sabe o que esse mercado precisa. Então, a gente pode dar esse feedback para a TruckPad, e temos feito bastante isso. Então, melhorar o produto para que esse produto seja um negócio realmente querido pelos seus potenciais clientes, que são pequenas transportadoras, são embarcadores, são caminhoneiros autônomos. Isso falando como produto. Do outro lado, a TruckPad pode dar para a JSL, né, o inverso, um feedback de tecnologia. Então, a gente acredita que com a TruckPad, a JSL pode andar mais rápido no seu caminho da tecnologia. E a gente já tem feito algumas interações em relação a isso. A gente já tem feito alguns testes de melhorar o nosso aplicativo, dando mais capacidade para os nossos caminhoneiros autônomos em termos de carga, independente se a carga é da JSL ou é de outro embarcador, né? Você azeita melhor o nosso ecossistema, dando uma melhor visibilidade da carga dos nossos clientes, com tracking, etc., que é, sem dúvida nenhuma, uma tecnologia da TruckPad, só para dar 2 exemplos. Então, a gente acredita que essas duas frentes vão trazer muito benefício para a TruckPad como produto e para a JSL em acelerar o seu caminho pela busca da tecnologia. Bacana. Obrigado, Ramon. A próxima pergunta vem do Thiago Duarte, da Edu Finance. Bom dia, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber um pouco mais sobre o CAPEX. Foi dada uma projeção de 700 milhões de CAPEX líquido para 2022 e só no primeiro semestre foram quase 500. É possível que a empresa ultrapasse os 700 milhões inicialmente previstos? Obrigado. Essa eu posso te responder, Thiago. A gente olha esse assunto com muito cuidado. Você está certo, a gente deu uma referência de guidance para o CAPEX deste ano. O que a gente está vendo é um mercado com muita oportunidade de bons projetos, né? O Ramon comentou aqui algumas vezes sobre a necessidade, sobre a oportunidade que a gente tem de mercado de ganhar projetos pela nossa capacidade de investimento.
Então é o seguinte, para o bom CAPEX, com certeza a gente vai analisar. Se eu precisar atualizar o guidance, eu vou fazer. Mas a gente ainda tem espaço, a gente está falando de 435 milhões de CAPEX líquido, né, no ano. E depende também, obviamente, da nossa capacidade de vender ativos no período para estabilizar e contrabalancear essa projeção de CAPEX líquido até o final do ano. Tá bom? Mas com certeza a gente vai deixar o mercado informado caso alguma coisa mude. Ramon, próxima pergunta. Wilson Borges, da Trix Food. Parabéns pelos bons resultados. Gostaria de saber as perspectivas na queda do diesel, principal componente do custo de transporte rodoviário, e que terá impacto na competitividade. E se isso se refletiria em novas negociações com clientes quanto à redução de custos. Oi, Wilson, bom dia, obrigado pela pergunta. Wilson, infelizmente, né, o diesel, a velocidade da diminuição é muito diferente da velocidade do aumento, né? A gente teve um aumento, como o Guilherme já comentou na fala dele, de 120%, 130% nos últimos 12, 13 meses. E o que a gente vê anunciado ainda, nem é uma realidade, são reduções muito pífias, né, na ordem de um dígito. Isso, na verdade, não tem refletido em nenhuma renegociação, porque, como eu já disse, o impacto ainda é muito pequeno. Vamos ser otimistas e vamos acreditar que, de fato, isso aconteça a médio prazo, tenha uma redução, de fato, impactante. Sem dúvida nenhuma, isso teria que, usando a questão equilibrada, voltaria uma renegociação com os clientes, alguns com formas paramétricas, outras negociações mesmo, para que você fique competitivo, né? Desde que a gente consiga reduzir internamente na mesma proporção, garantimos a nossa margem. Então, eu como brasileiro, desejo que isso aconteça, lógico, né? Isso seria bom para todo mundo, diminui o impacto da inflação, etc. Né? Se você me perguntar se eu acredito nisso, aí já é outra história. Obrigado, Ramon. Próxima pergunta do Danilo Canguçu, que é um investidor nosso. Ele pergunta: gostaria de saber se existem novas iniciativas com o Banco BBC, além dos pagamentos dos fretes. Danilo. Ô Danilo, a BBC, como você sabe, é uma empresa do grupo independente da JSL. Ele não é um braço da JSL, é uma empresa independente que se transformou em banco digital recentemente e tem divulgado, inclusive, crescimentos bastante expressivos, batendo recordes mês após mês em crescimento nas operações de CDC, leasing, por exemplo, que são operações de financiamento independente da JSL. Bom, entrando agora em JSL. Sim, acreditamos que a BBC pode trazer outros benefícios além do pagamento de caminhoneiros. Por exemplo, já faz isso, mas acredito que podemos crescer muito nisso. Por exemplo, renegociação na rede de combustíveis, para que o caminhoneiro lá com o cartão BBC consiga pagar menos pelo combustível do que ele pagaria se não tivesse o cartão. Por exemplo, na Truckpad, uma linha importante, ele conseguir financiar pequenos transportadores, né, sabidamente os embarcadores pagam o frete de prazos longos e muitas vezes essa empresa não cresce pela falta de capacidade de giro. Entra aí a BBC, ou para o próprio caminhoneiro autônomo, né, que vai trabalhar para uma empresa que não seja a JSL, onde paga à vista, ele te dá um prazo, ele pode contar com a BBC. Então, a gente acha que a BBC ela pode melhorar o nosso ecossistema como JSL e, sendo assim, ter o crescimento como empresa, dado que eles têm suas próprias metas e objetivos. Obrigado, Ramon. Vou voltar para o operador, porque eu acho que tem mais uma pergunta vindo do webcast. A nossa próxima pergunta vem de Igor Araújo, Genial Investimentos. Boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade, né? Parabéns pelos resultados, um operacional muito forte aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta justamente em relação ao momento de mercado que a gente está vivendo agora, né? A gente sabe que juros altos e também pressão inflacionária, principalmente diesel alto, eles abrem algumas oportunidades de crescimento inorgânico, tá? E dado que vocês comentaram a questão de novas oportunidades de negócio, né? E principalmente ganho de share, eu queria entender um pouquinho da cabeça de vocês
olhando para o cenário 22 e 23, se o foco vai ser, de fato, tentar ganhar mercado dos concorrentes, seja com novos contratos, ou tentando fazer aquisições. Então, eu queria entender um pouquinho da cabeça de vocês em relação a isso. Se vocês veem as melhores oportunidades via aquisições ou via ganho de share para 22 e 23. Obrigado. Ô Igor, a grande vantagem de você ter uma área de M&A no grupo independente da empresa operacional, no caso da JSL, é essa. Porque aqui, eu, Guilherme, todo o nosso time da JSL toca a vida como se não tivesse aquisição. Nós temos metas austeras de crescimento orgânico, como a gente vem conseguindo. Então, o nosso negócio aqui, nosso time comercial, nosso time operacional, sedento por novos negócios, seja aí ganhando market share, que é uma oportunidade gigante, como eu tenho dito, seja ganhando novos mercados, como os mercados internacionais. Então, a gente toca a vida como se não houvesse crescimento inorgânico. E a gente tem trazido resultados expressivos. Por um outro lado, e já aqui divulgado várias vezes, a gente tem sim uma estratégia do grupo de crescimento inorgânico. Então, as duas coisas juntas dão ótimos resultados. Então, qual a nossa expectativa para os próximos anos? Ter sim um crescimento orgânico bastante expressivo. A gente enxerga o mercado com várias oportunidades, como aqui já falei, respondendo algumas perguntas. E, por um outro lado, a gente conta muito com a nossa área de M&A para que tenha, sim, boas aquisições no inorgânico. E se vocês me permitirem uma segunda pergunta, assim, dado que agora a gente tem alguns processos de renovação de frota, né, nas empresas adquiridas, a gente pode esperar talvez um ganho de margem devido à melhor operacional, frotas mais novas? Qual que é a dinâmica mais ou menos de margem, principalmente falando de margem EBITDA daqui para o fim do ano, para essas empresas adquiridas? Se eu puder tocar nesse ponto, eu agradeço. Legal, Guilherme. Você pode esperar sim, tá? Principalmente porque a gente está falando de duas coisas. Primeira, a gente está, para as 3 empresas aqui que são asset heavy, né? Marvel, Fadel e Rodomeu, a gente basicamente dobrou a frota dessas companhias. E aí você, obviamente, você tem todo o benefício do grupo na compra de insumos, ajudando margem, você tem escala reduzindo o próprio SG&A dessa companhia, então ajudando margem, e você tem todo um suporte para ajudar a aplicação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí uma expectativa de não só crescimento acelerado, mas uma expansão de rentabilidade de cada uma das empresas. Tá? Perfeito. Obrigado, pessoal. Só concluir, só acrescentando ao que o Guilherme falou, isso tem sido, inclusive, a realidade, né? As empresas adquiridas têm mostrado um crescimento bastante expressivo, falamos em 35% nesse último trimestre, com margens bastante expressivas. Né? Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí. Mais uma vez, parabéns pelos resultados. Obrigado. Obrigado, Igor. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de Q&A. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz para suas considerações finais. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Senhoras e senhores, agradeço aí as perguntas, agradeço a interação, isso nos ajuda muito a dividir tudo que a gente tem feito. A gente sabe que não é um trabalho fácil, esse trimestre não foi um trimestre fácil, por todo o cenário conhecido, e a gente tem certeza que os próximos não serão fáceis. Eu gosto de dizer, o Guilherme já está até cansado de me ouvir falar isso, mas eu gosto muito dessa analogia. Se a gente não pode controlar o vento, a gente pode controlar as velas e o leme, e não é à toa que um dos barcos ganha a regata. A gente procura fazer isso, ser o barquinho que toca bem as velas e o leme para estar à frente dos nossos concorrentes. Nossas ações aqui sempre foco na disciplina de custos, redução austera, agilidade, eficiência, fazer mais com o mesmo. Agilidade e cuidado na negociação com os clientes, sempre associado ao primeiro item que eu falei. Não adianta a gente acreditar que vai sempre conseguir repassar 100% do aumento de insumos, porque isso você
fica menos eficiente e menos competitivo. Então, as duas frentes, agilidade na negociação com os clientes e foco em redução de custos, a gente consegue manter e melhorar margens, se mantendo competitivo. Isso tem muito a ver com eficiência. Velocidade no crescimento da Fructiped, nas frentes que eu já citei aqui, respondendo algumas perguntas, e fazendo aí uma conclusão daquilo que divulgamos. Desde que cheguei, ou desde o IPO, para dar uma data mais conhecida, dobramos a companhia, em termos de receita, em termos de volume. E estamos vendo futuro neste patamar de crescimento, mas sempre com rentabilidade. Esse é o meu trabalho, é o trabalho do Guilherme e de todo o nosso time, que inclusive aproveito para agradecer esse trabalho desse trimestre, que foi elogiado por todos que fizeram a pergunta. Não foi meu trabalho isolado e também não do Guilherme, foi de todo o nosso time, da área comercial, da área operacional. Então aqui aproveito para parabenizá-los e vamos juntos, que já passou um mês do próximo trimestre, inclusive muito animados. Obrigado, pessoal. A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.